pessoal, tudo bom? Estávamos um pouco sumidos, mas retomamos com os vídeos. Voltamos com tudo. Bom, hoje a gente vai contar pra vocês como é que a gente fez a nossa estrutura pro chão do ônibus. O nosso ônibus ele tem um corredor no meio, né? Então a gente precisava fechar esse corredor. Outro item do nosso ônibus aqui é que ele tem um elevado nas rodas. Então são 4 elevados? 4 elevados. 4 elevados. E quais eram as opções, né? Ou nós subíamos o piso. Todo o piso daí? Todo o piso, pra ele subiria em torno de uns 5 centímetros mais ou menos, para cobrir esse elevado das rodas. Mas pensando e analisando como é que seria a disposição dos móveis, a gente viu que na verdade não precisava fazer isso. A gente vai perder um pouco de altura também, né? Porque 5 centímetros, querendo ou não, a gente vai ficar mais próximo do teto, ia ficar o que a gente subiu de 30 centímetros do teto e a gente ia perder 5 já. O que a gente analisou? Em cima de um dos elevados, o primeiro, vai ter o nosso sofá. Então esse elevado ele vai ficar por dentro do sofá. Os outros 2 que ficam no fundo do ônibus, eles ficariam para dentro do nosso quarto. Ali seria um problema, porque seria bem pela passagem do nosso pra cama, pra ida pra cama. Então, se a gente não subisse o chão ali, a gente ia ficar com um degrau. Então, pra ir pra cama, né, a gente sobe e desce pra ir pro nosso corredorzinho ali lateral à cama. Então, a gente decidiu que subiríamos o fundo, né, lá o piso do nosso quarto. E aí foi isso que a gente fez. Ali a gente solucionou esse problema, nós fechamos os 2 elevados. E o único que vai ficar à mostra é o que fica aqui na frente, que fica atrás do banco do motorista, que ele vai ficar em cima quer dizer, embaixo da nossa mesa, né? Nossa mesa vai ser retrátil ali, então vai ser o único que vai ficar à mostra, vai ficar um degrau ali. E pra gente começar a preparar o chão, pra gente fazer o contrapiso, né? Que a gente colocou compensado, tábuas de compensado navais de 18 milímetros. Para começar, a gente tinha nas laterais do ônibus, onde o banco ele era apoiado. O banco era apoiado no centro do ônibus, né? Um pouco antes de descer para o corredor. E nas laterais ele tinha uma passagem de ar, porque esse ônibus ele tinha um ar quente, né? Ele coletava água do radiador lá da frente, trazia para frente do ônibus, aonde essa água ficava em um outro radiador com uma ventoinha. Então quando o motorista ligava aqui o ar quente, ele enviava para as laterais do ônibus, daí saía nos pés dos passageiros, né? E essa passagem de ar, ela era uma estrutura de lata, uma lata de uns 2, 3 milímetros mais ou menos de grossura, então ela era bem grossa. E a gente não sabia se tirando toda essa lateral, porque ela ia fora a fora, pessoal, ia da frente aqui até o fundo. Se a gente tirasse essa lateral, se ia abalar ou não a estrutura do ônibus, né? A gente pesquisou em vários canais aí que falam sobre ônibus, em vários canais de motorhome. A gente participa também de alguns grupos de WhatsApp e no Facebook, que o pessoal debate bastante sobre essa questão de construção. Isso. E a gente perguntou, e as respostas foram meio a meio. Então tem gente que tirou 50%, né? Tem gente que disse, não, pode tirar, eu tirei, já ando há 10 anos com ônibus. E nunca deu problema. E nunca deu problema. Tem gente que diz, não tira porque vai abalar a estrutura. Teve até uma pessoa que disse assim, se tá ali, é porque precisa estar ali. É porque precisa estar ali. Mas ninguém disse, eu tirei e o ônibus rachou no meio. Então, bora tirar, né? A gente ganhou 20 centímetros de cada lado, ou seja, no chão a gente ganhou 40 centímetros no total.
é bastante coisa, vai facilitar nos móveis, né? Porque no fundo do ônibus a gente não vai precisar fazer todo aquele detalhe em curva e também, bom, ganha espaço, né? No nosso quarto principalmente, que a gente vai usar bastante as laterais para subir na cama, descer da cama, a gente ganhou bastante espaço. No box do banheiro também vai facilitar bastante o trabalho. Enfim, deu trabalho para tirar, tá? A gente... Mas foi para facilitar a construção de um modo geral. Uma coisa que eu digo, né? A gente tem que ganhar um pouco de intimidade com a ferramenta, né? Eu tinha um pouco de receio de utilizar a rotativa, porque ela é bem potente, né? E então no início da retirada dessas laterais, no início dos cortes, eu ficava meio receoso. Depois que pega o jeito, pessoal, 2 toques só vai. É tu criar intimidade com a ferramenta, né? Então tem que começar devagar, vai aprendendo a mexer e depois só vai. Bom, retiramos essas laterais, tá? O Douglas cortou tudo, mas ficaram rebarbas, que a gente pode chamar, né? Ficaram uns pedaços de... Essa lata ela é ponteada, né? Com solda. Então tem vários pontos de solda e pra gente colocar o assoalho e ficar parelho, né? Lisinho, a gente teve que tirar essas rebarbas aí. E isso deu bastante trabalho, porque o Douglas precisou tirar na mão, né? Com um martelinho e um formão. Então ele tirou uma a uma. A gente usou um disco de desgaste, né? É um disco bem grosso para não ter perigo do disco cortar no momento que a gente está fazendo. Então existem esses discos bem grossos para fazer esses reparinhos assim. E depois desse trabalho é que a gente conseguiu deixar o chão original ali retinho, parelho, nessa parte que foram retiradas essas laterais. Então a gente comprou 6 tábuas de compensado naval de 18 milímetros. A gente comprou essa espessura mais grossa, exatamente porque no meio, né, ele tem esse vão, né, que era o antigo corredor do ônibus. Então a gente comprou as tábuas de 2,50 por 1,60. E o ônibus tem de largura aqui no chão 2,28, 2,29 mais ou menos é essa largura. Então a gente ganhava 30 centímetros de sobra de cada tábua. Então o que a gente fez? A gente fez onde é o corredor do ônibus, onde tem o vão, a gente fez várias escoras. A gente pegava a sobra dessa tábua de compensado, de cada uma, e a gente cortava na largura do antigo corredor. Então a gente fez várias escoras pro assoalho onde era o antigo corredor ele não ficar... Não ceder. Quando tu caminhar, tu sentir que ali tu não tem... Firme. Sentir que tá firme, né? Então ficou bem firme, pessoal. A gente parece que é um concreto realmente, que é um contrapiso realmente. Imperceptível, né? Imperceptível. A gente caminha aqui no meio e não sente ele trabalhar. ele trabalhar, sabe? Como se tivesse um vão realmente ali. Mas a gente fez também essas escoras, eu não lembro qual é a medida, o espaço entre uma e outra, mas não foi um espaço muito grande, não. Então a gente deve ter uma estrutura a cada 60 centímetros mais ou menos. Daí para firmar essas estruturas no corredor, pessoal, a gente usou a sobra dos compensados navais do chão, né? E a gente colocou 2 ripinhas de eucalipto, 2 centímetros por 2 centímetros. A gente fixou nas laterais do ônibus, na lataria, e a gente firmou o compensado naval nessas 2 ripinhas de eucalipto. Bom, como a gente falou no início, a gente subiu o piso do nosso quarto, né, em 6 centímetros, e para fazer essa estrutura, para colocar o compensado naval, a gente usou uma madeira de eucalipto
de 6 centímetros. E daí a gente colocou, a gente vai mostrar aí pra vocês, a gente fez toda uma estrutura por baixo antes de colocar as tábuas de compensado por cima. Então a gente fixou a estrutura. Antes da gente fixar os compensados navais, a gente passou óleo queimado com diesel, tá? A gente usou 50% e 50% de cada um. A gente comprou, na verdade tu consegue em posto de gasolina, em algum posto de gasolina que façam troca de óleo. A gente acabou dando uma gorjeta ali, que foi o que o frentista nos pediu. A gente pagou R$5 um galão de óleo queimado. E o diesel a gente tirou do Wilson mesmo, que a gente tem um tanque cheio aí. E a gente fez a mistura, passou essa mistura por baixo das madeiras do assoalho, de todas elas, na estrutura do quarto também. Bom, essa solução ela nos foi indicada para evitar uma possibilidade de cupim, tá? A gente não quis arriscar, então a gente passou em toda a parte de baixo do assoalho. A gente achou que ia ficar com um cheiro bem forte e não ficou. Não ficou. A gente passou no dia que a gente ia baixar elas, botar elas no lugar, e a gente não cortou ainda, não abriu ainda as janelas aqui, né? Então o ônibus está todo fechado. Então a gente imaginou que pudesse ficar um cheiro bem forte aqui, mas foi bem tranquilo. Pra gente colocar as tábuas de compensado naval por cima dessas estruturas, as estruturas do corredor a gente passou cola PU, e em toda a estrutura do quarto também a gente passou uma cola PU para sentar a tábua de compensado em cima, para evitar que desse algum atrito. E cola PU com madeira ela cola bem, né? Então quando o ônibus estiver andando assim não vai ter nenhum tipo de atrito, nenhum risco disso. Bom, e no elevado da roda, a lata estava um pouquinho com ferrugem, enfim. A gente fez o tratamento dela e para finalizar a gente passou pinche misturado com gasolina para dar essa finalização. E aqui na frente, pessoal, a gente sempre tinha aquela dúvida, né? Como é que a gente vai fazer? Por que a gente não aproveita esse espaço do corredor, né? Que ele tem uns 30 centímetros de espaço, e para fazer armários ou coisas do tipo, né? A gente não quis fazer vários armáriozinhos pra gente não deixar a porta no chão e acabar ficando aquela... Claro, um acabamento pode ficar bonitinho e tal, mas a gente optou por não fazer isso. Até para facilitar na hora de limpar, varrer. Então o que a gente fez foi, a gente fez um baú aqui na parte dianteira do ônibus, e a entrada quem entra pela porta, a portinha do baú vai ser aqui pela entrada. Ele tem cerca de 1,20 m, e ali eu coloquei um carpetezinho e tal pra gente poder guardar algumas coisas ali. Esse é um baú bem bom, um baú bom, um espaço bom que a gente vai poder guardar várias coisas. Enfim, a gente não definiu ainda, mas é pra guardar ferramenta. Na verdade é pra guardar cerveja mesmo, pessoal. Esse baú aí vai ser pra isso. Bom, e pra finalizar a gente fez então a fixação dos compensados, né? A gente usou parafuso, mas a gente fez então essa fixação. Uma coisa que é importante falar, eu não sei se a gente já falou em outro vídeo, qualquer vídeo que a gente procure sobre montagem de motorhome, o pessoal usa o parafuso autobrocante, tá? Só que assim, muito difícil de encontrar esse parafuso autobrocante. E aí no início a gente ficou pensando, meu Deus, mas a gente não tá encontrando. Ou se a gente encontrava de um único tamanho, e nas lojas físicas não tinha, e pela internet também não tinha, enfim. A gente disse, não, vamos comprar o parafuso comum e vamos fazer o furo e depois colocar o parafuso. A vantagem que o parafuso autobrocante tem, né, pessoal, é que com a parafusadeira mesmo faz o furo e já parafusa, né? Ele é mais prático. Ele tem uma broca o que é o autobrocante, né? Que a gente também
Eu não entendia qual é a diferença, qual é a vantagem de usar ele. Ele é um parafuso normal, comum, só que na ponta ele tem uma broquinha. Então é como se fosse uma broca, como tivesse feito o furo com broca e depois parafusasse. Então o que a gente está fazendo? A gente está fazendo o furo com a furadeira e parafusando com a parafusadeira. A gente tem um pouco mais de trabalho, mas Mas o resultado é o mesmo. é o mesmo. Depois disso eu passei nos furinhos, porque ele ficou um pouquinho mais pra baixo o parafuso, né, pra não ter... depois a gente vai colocar um piso, né, então para o parafuso não ficar pra fora. Eu passei uma massa de correção e lixei. Daí pro chão ficar bem lisinho. Bem lisinho. Bom, então é isso, pessoal. Quero agradecer quem está acompanhando o nosso conteúdo, quem assistiu o nosso vídeo até aqui. Espero que vocês estejam gostando desse processo de como é construir um motorhome de forma artesanal. Se tu não é inscrito no nosso canal ainda, te inscreve, ativa o sininho para receber notificação, que a gente promete que vai fazer o possível para ter sempre vídeo novo aí. E se tu ficou com alguma dúvida, deixa pra gente aqui nos comentários. Valeu!